Oi, meu nome é Abel, essa aqui é minha esposa Dariane, minha filha Antonella e a futura Isabela, que está para chegar. E a minha história, né, eu fui, nascido, num lar cristão e a vida toda, né, eu segui a igreja, segui os caminhos, aprendi com meus pais, o caminho que devia andar, o caminho que devia seguir, né, só que por um curto prazo de tempo eu me desviei, assim, da igreja. Fiz 18 anos, saí da igreja, fiquei acho que um ano e pouco no mundo e, e vi que o meu lugar não era lá, né? Porque fui criado ouvindo que era certo, que era errado e, e decidi voltar, né? E voltei para a igreja e assim que eu tô retornando, tem como não falar da vida do pastor, né? E eu não estava mais frequentando os cultos, né? Não ia, mas não seguia, não seguia o que devia ser seguido. A chegada do HT, né? Para mim foi algo que acrescentou muito, assim, na minha vida. E eu, como falei, né? Sempre, né, como fui criado na igreja e conhecendo, né? O que era certo, o que era errado. E o HT trouxe, né? Trouxe o exemplo de vida, né, que eu tanto procurava, né, e uma referência, né, quando eu tenho um discipulador, aquela pessoa que é uma referência, que faz tudo certo, né, assim como Cristo veio ao mundo e fez tudo como era para ser feito, né, e o HT, ele é isso, né, ele nos ajuda a errar menos, né, ele todos os dias nos ajuda a gente mudar, né, e aí a gente busca a sempre fazer o que é certo, mas a gente sempre erra, né? Mas com HT, assim, eu vejo que tem alguém, assim, que tá cuidando de nós, que tá preocupado com nós, e ao mesmo tempo a gente fica, também se preocupa com todos, né? Com todos. O HT, ele é uma família, né? E, e, e tendo, né? Eu tive o pastor David como discipulador meu, né? Então, vendo ele se desempenha ao máximo, assim, fazendo assim, né? Então a gente vê uma referência, assim, diária, assim, todos os dias, né? E é muito bom ter, né, resposta para todas as tuas perguntas. Isso é fantástico, né? E tu ter, a pergunta é tu ter para onde correr, né? É como se a gente, como se fosse no tempo de Moisés, né? O povo corria até Moisés, né? Deu a resposta de Deus. E hoje a nossa igreja é isso. Nossa igreja, parece que quando a gente não consegue uma resposta, a gente vai até o pastor, a gente vai até o discipulador e a gente tem uma resposta de Deus para a nossa vida, né? E como é ruim, né? A gente andar, né? E não ter alguém a quem a gente perguntar, quem nos dá uma resposta, quem nos orientar, quem nos dizer, Abel, segue esse caminho que vai dar certo, faz isso que vai dar certo. E tendo alguém, né, um discipulador para nos guiar, né, fica mais fácil, né, é muito melhor que a gente viver, é muito melhor a gente seguir, é fantástico, né, e a gente começou esses HT com eles, né, o pastor botou nós de facilitador, né, eu fiquei como facilitador do pastor David, o HT, assim, tudo aquilo que eu não ouvi no culto normal, eu ouvi no HT.
tinha hora para começar assim, e não tinha hora para terminar. E várias vezes, assim, várias vezes, né? Para nós, né? Depois pode falar, confirmar. Nós saía daqui mal, mas mal, assim, mal. A gente tava participando, assim, mas no começo foi pesado, assim. E, e a gente chegava lá nós tínhamos a palavra do pastor. Né? Nós íamos os quatro no carro, não nos falava. Quando nós víamos os quatro conversando, falando, que vai para ser um peso, né? E isso aconteceu várias vezes, né? Por a gente ter essa sede, assim, de querer crescer, de querer aprender, essa vontade de seguir o que é certo. Eu sempre tive no meu coração a vontade de seguir o que é certo, fazer o que é certo mesmo. E graças a Deus eu vejo que o HT é uma coisa certa, assim, uma coisa que muda, mudou a história, né? Mudou a minha vida, né? Vem mudando, né? Não estou dizendo que eu sou santa, né? Vem mudando diariamente, né? E nos força a melhorar cada dia. Eu, né, participava do HT Transforms, né? Que era o HT do Pastor David, e, e depois a gente era dois HT em Bujuru, e aí a gente se uniu e tornou um só HT. E aí continuou o nome Transforma. E fiquei, eu não sei quanto tempo, e aí ficou o Nael de discipulador e eu de facilitador do Nael. E aí, numa dessas reuniões de HT, dos discipuladores em Tavares, o pastor disse, né, disse pra mim, né, tu vai abrir um HT amanhã. Né, e ele me deu três casas para eu ir, né, para convidar e para abrir um novo grupo. E eu saí, eu vim, né, fiquei pensando o dia todo, né, trabalhei o dia todo, cheguei em casa, tomei um banho, peguei o carro e saí. Passei na primeira casa, que é a casa do irmão Lucas, né, que é até hoje. A gente tá ali hoje ao HT Luz do Mundo, né, e passei mais em duas casas, né, e naquela mesma terça, né, abri o HT Luz do Mundo, né, e estamos hoje ali, né, acho que hoje tem 11, eu acho, participantes, e foi desafiador, assim, né, a gente sair às cegas, né, sair, assim, e, e- mas deu certo porque a gente seguiu a palavra do pastor, né, não foi nada que eu fiz, né, foi Deus, né, e até hoje a gente vem avançando, né, e crescendo. E a gente vê que foi Deus e seguiu a palavra do pastor, porque eles estavam afastados, né? E a partir do HT, né, a história de transformação, além de mudar as nossas vidas, acabou mudando a deles também. Então, para nós foi uma conquista, né? Uma conquista e tanto, porque eles são nossos primos, né? Primo da Bel. E aí a gente orava por eles, assim, e naquele momento que em só eles abriam a casa, mas em voltar, então, foi uma alegria e tanta, né? Para nós foi uma grande alegria, né, meu primo Lucas, né, casado com a Ruth, e a gente já conseguiu abrir o HT na casa dele, abriu as portas para nós, nos recebeu muito bem, né, e estamos ali até hoje, com o HT Luz do Mundo. E então, né, só em, né, eles retornar, né, os caminhos do Senhor, isso foi muito gratificante. O HT, né, ele nos trouxe, né, muita comunhão, assim, né, na nossa igreja, né, Tavares, Mistário, Bujuru, Solidão, e ele fez com que, né, eu me sinto em qualquer, né, estando em Tavares, estando em Mistário, né, eu sempre me sinto em casa, sempre me sinto, né, a igreja ela virou uma família, né? Então, né, a família
família, a gente sempre se sente à vontade. E foi isso, né? Deus mudando, né? Mudou, minha história mudou, né? Com a chegada do HT, né? Essa transformação na igreja, né? E a gente carrega o nome, né? A igreja acolhedora, né? E a gente se sente, né? Amado, abraçado, sempre bem recebido por todos, né? Por todos da nossa igreja, né? E a gente, né? Também tenta receber todos, né? Bem também. E é uma união assim que não tem explicação, não tem todo mundo que chega é bem-vindo, né? Todo mundo que chega já faz parte da família, já faz parte do hall de amigos, do hall de comunhão, e a gente tem esse livre acesso, né, de conversar com todos os irmãos da igreja, né? A gente sente à vontade, né? E o HT, até aqui as irmãs comentam, depois que teve os pequenos grupos, assim, a igreja até termina o culto, demora mais a ir embora, né? Pega aquela intimidade, né? Sem contar que uma vez no mês a gente tem a confraternização, né? Então aqui, como a igreja é menor, a gente fazia tudo na casa de uma irmã, assim, que acolhia todo mundo e ficava bem bom, né? E aí, imagina, uma vez por mês, na igreja toda reunida, coisa que não era comum, né? Então isso o HT proporcionou para nós. A igreja será arrebatada. Hoje, né, com a história de transformação, né, e com a minha vida transformada, minha família, e a minha família inteira, né, e eu converso muito com a Dariane, né, da Antonella crescer no ar cristão. Então, né, o HT veio antes do nascimento da Antonella. Quando ela nasceu, ela já estava dentro de um HT. E eu me alegro, assim, essa satisfação, né, de um pai, a gente olha para o nosso filho e ele está seguindo o mesmo caminho. E, graças a Deus, tudo que a gente vai, a gente leva ela, né? Então, é muito legal isso, muito bom. E eu falo também, lugares que a gente nunca foi quando era totalmente Gramado, né, convenção. Lugares que a gente nunca foi quando era jovem, né? Minha filha vai desde que nasceu. Isso é só Deus, né? Uma graça que Deus deu, né? Privilégio, né? Eu vejo isso um privilégio poder criar ela assim no melhor lugar. Nós somos uma história de transformação.